E aí, meus jovens, bem-vindos ao canal Pro Bono. Meu nome é Rafael Bernardes Luca e eu queria agradecer primeiro a sua visualização, né? Você já está assistindo a gente. Se você gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso vídeo, de dar o seu like, faça seu comentário. Como eu já disse nos vídeos aí atrás, olha, a gente responde a todos os comentários. Se tiver dúvida, eu faço um textão aí explicando a tua dúvida, tudo bem? A nossa matéria de hoje ainda é sobre poder legislativo. Hoje a gente vai ver as imunidades formais dos parlamentares, beleza? E aí eu queria já explicar aí para quem está chegando pela primeira vez no canal Pro Bono, a gente faz aqui algumas aulas, nós ministramos videoaulas gratuitas aqui no YouTube e a gente vai tentar fazer cursos completos de determinadas matérias, principalmente de constitucional administrativo e direito processual civil, todas voltadas para concursos da área jurídica e para o exame de ordem da OAB. Belezinha? Vamos começar aqui. Só lembrando, né, para quem deve estar chegando pela primeira vez, o vídeo funciona mais ou menos da seguinte forma. Corta um pouquinho para mim, eu vou para alguns slides do PowerPoint, mostro algumas partes da Constituição, tudo bem? E a dinâmica é mais ou menos essa. Então, vamos um pouquinho aqui, vamos cortar para o nosso primeiro slide. A gente tinha começado na aula passada a falar das chamadas imunidades materiais, ou imunidade material, na verdade, né? Porque tem gente que considera que é uma só. A imunidade material é a que se refere às expressões, palavras e votos às opiniões, desculpa, opiniões, palavras e votos dos deputados e dos senadores. Tudo bem? A gente viu que, de acordo com o ministro Celso de Mello, é um algo a mais, é um plus, é um upgrade na liberdade de expressão parlamentar, mesmo porque o parlamentar utiliza, né, a defesa de opiniões dentro da sua própria atividade. Vimos algumas restrições, vimos que a imunidade material não é absoluta, vimos que ela abrange responsabilidade penal, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, mas não abrange a quebra de decoro parlamentar, tudo bem? E vimos alguns casos um pouco mais curiosos, né? Vimos o caso do processo e da briga entre o Bolsonaro e a Maria do Rosário, vimos umas questões referentes a redes sociais, enfim, foi o que a gente viu na aula passada. Hoje, a gente vai falar do outro tipo de imunidade que a gente tem dentro do Estatuto do Congressista, lá dentro do artigo 53 da Constituição Federal. Lembrem-se que nós estamos falando do artigo 53 da Constituição Federal. Seriam as imunidades formais, as quais tem dois tipos. Então, vamos aqui para a nossa canetinha. Então, temos dois tipos de imunidades formais. A imunidade formal à prisão e a imunidade formal ao processo, ou ao processo penal. Vamos aqui cortar para mim e eu explico o que é cada uma. A imunidade formal à prisão é uma impossibilidade a priori de o parlamentar ser preso quando ele estiver no exercício do mandato, tudo bem? Isto é, desde a diplomação dele, por qualquer crime, salvo se ele foi encontrado em flagrante delito de crime inafiançável. Bem, então, a regra é que os parlamentares, para que não sejam acossados, para que não sejam perseguidos, não possam ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ainda assim, se ele for pego em flagrante de crime inafiançável, vai poder haver uma autorização aí, uma possibilidade de relaxamento de prisão por parte da Casa Legislativa. Então, a Casa Legislativa vai poder votar, tá, se ele vai continuar preso ou se ele não vai continuar preso. Já a imunidade formal ao processo penal se refere à possibilidade de um processo penal contra um deputado ou contra um senador ser sustado, ser suspenso. E, logicamente, quando se suspende o processo penal contra o parlamentar federal, haverá também a suspensão da prescrição do crime. O crime não vai prescrever, porque também ele não poderia usufruir aí dessa prerrogativa e
né? Imagina que o parlamentar vá sendo reeleito, 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 sucessivas vezes, o que acontece muito dentro do Congresso Nacional, a ponto de alguns cientistas políticos afirmarem que a forma mais fácil de você ser eleito um deputado federal ou ser eleito um senador é já ser um deputado federal ou já ser um senador. Tudo bem? Então, vamos supor que um deputado federal seja reeleito sucessivas vezes. Se a prescrição continuasse correndo, o crime prescreveria e ele nunca seria punido por isso. Tá? Não. Quando acaba o mandato, em algum momento deve acabar, né? A prescrição volta a correr normalmente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, de novo, nos nossos slides. Né? São dois tipos, então a gente viu imunidade formal à prisão e imunidade formal ao processo. Vamos para o nosso segundo slide, que já fala na imunidade formal à prisão. Vou pegar aqui a nossa canetinha. Então, imunidade formal à prisão, que a gente está falando. Lembrando que a gente viu que as imunidades formais se referem ao direito processual e não ao direito material. Ou seja, pela imunidade formal à prisão, o parlamentar ainda poderá cometer crime. Tá? Ele só terá o processo suspenso, eventualmente, ou ele, né, não poderá ser preso. E por isso que a gente chama de imunidade meramente formal. É só a forma que o Estado tem para tentar puni-lo. Ok? Então, vamos lá. Para que haja a prisão do parlamentar, tá? Seja ele deputado, seja ele senador, é imprescindível que se verifique dois requisitos. Então, o primeiro requisito, tá? O primeiro requisito, olha que bonitinho, parece um D, mas na verdade é um 1 em algarismos romanos. Vamos colocar aqui, ó. Estou cada vez melhor aqui com essa canetinha. Então, o primeiro requisito é o crime inafiançável, tá? O parlamentar, para poder ser preso, enquanto ele é parlamentar, ele tem que ter, primeiramente, cometido um crime inafiançável. Em segundo lugar, este crime tem que ter sido objeto de uma prisão em flagrante, beleza? Tem que ter sido objeto de uma prisão em flagrante. Fechado? Então, vamos lá. Como eu já havia falado, é imprescindível o flagrante de crime inafiançável. Tranquilo? Imprescindível o flagrante de crime inafiançável. Ah, professor, e se ele cometer um crime de injúria na rua? Se ele cometer um crime que tenha a possibilidade de pagamento de fiança, ele ainda vai ter essa imunidade? Ele não vai poder ser preso? Sim, tá? Ele não vai poder ser preso. Ele vai ser processado, pode ser que esse processo seja suspenso, ele só não vai ser preso temporariamente, nem preventivamente, nem cautelarmente, ok? Então vamos lá. Vamos lá. A gente tem algumas questões aqui que a gente tem que tratar, beleza? Vamos tratar então primeiro do quanto começa e quanto dura. Então, quando é que começa essa imunidade? Na expedição do diploma. Assim que o diploma do deputado ou do senador é expedido, lembrando que diploma é um documento que a Justiça Eleitoral entrega para o eleito, dando a certificação de que ele foi eleito. Tudo bem? Então, quando é expedido o diploma, ele já começa a usufruir dessa imunidade formal à prisão. Ou seja, a partir do momento em que ele recebeu, que expediu o diploma dele, tá? A partir do momento em que expediu o diploma, ele já só pode ser preso por flagrante delito de crime inafiançável. Tá bom? Dura até quando? Até o final do mandato, não é verdade? Beleza? Até o último dia lá da legislatura, ou no caso do término do mandato, se for senador. Belezinha? Até o último dia de trabalho lá na sessão legislativa, tá? Na última sessão legislativa, no caso do mandato. Lembrando que sessão legislativa tem 1 ano e legislatura tem 4 anos, senador tem 8 anos, 2 legislaturas, deputado federal tem 4 anos, 1 legislatura de mandato. Fechado? Então, o que vai acontecer no caso da imunidade formal à prisão?
os autos devem ser remetidos pela autoridade que for realizar a prisão em 24 horas para a Casa Legislativa. Então, em 24 horas, os autos têm que ser remetidos para a Casa, não é para o Congresso Nacional. Se for senador, é para o Senado. Se for deputado, é para a Câmara. Fechado? Não precisa de provocação de ninguém. Uma vez que se remetam os autos à Casa Legislativa, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, lembre-se de maioria absoluta. Lembre-se de maioria absoluta. Corta aqui para mim. Gente, eu faço prova de concurso público já tem um bom tempo. Eu já fui aprovado em alguns. É comum pra caramba que se cobre a questão na seguinte forma. Eles narram um caso de imunidade formal à prisão, falam que os autos foram remetidos para casa, por exemplo, que devem ser remetidos para casa em 48 horas. Está errado, é 24 horas. Outra coisa, eles narram um caso referente à imunidade formal à prisão e afirmam que tem que ser aprovado por maioria relativa. Está errado, é maioria absoluta. Tudo bem? Então, o relaxamento da prisão, né, a deliberação sobre a continuidade da prisão se dá por maioria absoluta. Não se esqueça disso, porque cobra-se pra caramba isso em prova. Então, primeira coisa, né, 24 horas para mandar os autos. Segunda coisa, a decisão por maioria absoluta. Coisa importantíssima, tá? Importantíssimo. A imunidade à prisão só incide sobre as prisões processuais. O que eu quero dizer com isso? A imunidade é só para que o parlamentar não seja preso de maneira provisória. Eu estou falando aí das chamadas prisões cautelares, as prisões temporárias, as prisões preventivas, tá bom? Eu não estou falando da chamada prisão pena. Se o parlamentar foi processado, teve sentença judicial, né, transitada em julgado agora, de acordo com o mais novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, e ele vai cumprir pena oriunda de sentença criminal transitada em julgado, tudo bem? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Neste caso, ele pode sim ser preso. A prisão para efeito de cumprimento de pena não há nenhuma vedação a que o parlamentar seja preso. Se ele for preso na cautelar, na preventiva, na temporária, neste caso, e somente neste caso, é que ele só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, tá bom? E é neste caso, tudo bem, que poderá haver a deliberação. Então, nós temos vários tipos aí de prisões provisórias, que a gente chama, tá? As prisões provisórias, aí você vai ter a preventiva, você vai ter a cautelar, beleza? Isso aí é matéria de direito processual penal. No caso das prisões provisórias, preventiva, cautelar e flagrante delito, a única que dá é flagrante delito, tá? As outras duas não seria, em tese, possível. Ainda assim, a de flagrante delito só por crime inafiançável. E ainda assim, tem que haver arremesso dos autos em 24 horas para a respectiva casa, para que os pares, os próprios deputados ou senadores, dependendo se for um deputado ou senador, aprovem ou desaprovem a prisão. E o quórum para a soltura é maioria absoluta dos membros da casa. Fechado? Agora vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha na nossa Constituição. Vamos lá para o artigo 53. Beleza? A gente viu aqui o 53 caput, tá? 53 caput é a imunidade material. 53 parágrafo 1º, cuidado, não é imunidade formal à prisão, é o foro por prerrogativa de função. A gente vai pular o parágrafo 1º agora e vamos lá para o parágrafo 2º, tá? Aqui no parágrafo 2º tem o que nos interessa para a aula de agora. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos. Então, aqui ó, em amarelo. Desde quando? Desde a expedição do diploma. Não pode o quê? Não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Beleza? Então, nesse caso eles sejam, né, presos em flagrante de crime inafiançável, os autos são remetidos em 24 horas à respectiva casa.
tá? Essa parte aqui em azul. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, a maioria dos membros, lembrando, é a maioria absoluta. Então, vamos fazer aqui uma explicação sobre o que é, então, maioria absoluta, o que é maioria relativa, tá? Vamos lá. Maioria. Qual é o conceito de maioria? Maioria não é metade mais um. Primeira coisa, tá? Por quê? Quando o número for ímpar, a metade sempre será seguido de meio após a vírgula. Só você pensar, quantos ministros tem no STF? 11. Qual é a metade de 11? Qual é a metade de 11? 5,5. O primeiro, metade mais um seria 6,5. Não existe 6 pessoas e meia. Logo, maioria é o quê? É o primeiro número inteiro acima da metade. Ah, professor, isso não é importante. É importante, cai em prova, caiu na minha prova para consultor legislativo da CLDF, o conceito de maioria. E qual é a resposta certa? É o primeiro número inteiro acima da metade, não é metade mais um. Tudo bem? Então, maioria é o primeiro número inteiro acima da metade. Então, vamos lá. Maioria relativa. Tem que estar presente a maioria absoluta, ou seja, em presença, metade, mais da metade, ou seja, o primeiro número inteiro acima da metade dos membros da casa, porque maioria absoluta é a maioria dos membros, de todos os membros que compõem uma determinada casa, um determinado órgão, um determinado colegiado, tá bom? Então, maioria relativa é presente a maioria absoluta, a maioria dos votos válidos dos presentes. Então, vamos supor, numa casa legislativa, né, em que eu tenha 11, como, né, é o caso do STF, que não é casa legislativa, mas é um órgão colegiado. Tem 11. Eu tenho que ter 6 presentes, né, maioria absoluta. Presente, a maioria absoluta, a maioria relativa é o quê? É a maioria dos presentes. Não é isso? Então eu tenho que ter 4. Então, com 4 de 11, eu já consigo aprovar na maioria relativa. Ou seja, 11, maioria absoluta de 11, 6. Eu tenho que ter 6 presentes. Se a maioria relativa é a maioria dos presentes, presentes 6, qual seria a maioria necessária? 4 votos. 4 votos, por exemplo, tá? O que é a maioria absoluta de votos, né? Maioria absoluta é a maioria, né? É o primeiro número inteiro acima da metade de todo mundo que compõe a casa, ou todo mundo que compõe o órgão, ou todo mundo que compõe o colegiado. É basicamente isso, gente. Então, a gente já viu que a imunidade formal à prisão se aplica só à prisão processual, tá? Só as temporárias, as preventivas, tá bom? As cautelares, enfim, esses tipos de prisões. E tá, se aplica a crimes praticados antes ou depois da diplomação. Vou interromper, vou voltar aqui para mim. Olha só, eu tenho 2 tipos aí de imunidades formais. Eu tenho imunidade formal à prisão e eu tenho imunidade formal ao processo. A imunidade formal à prisão se aplica a crimes praticados antes ou depois da diplomação. O parlamentar pode ter praticado esse crime antes da diplomação e ele vai continuar tendo essa imunidade normalmente. Tudo bem? A imunidade formal ao processo só se aplica aos crimes praticados depois da diplomação, por expressa dicção constitucional. Isso é explorado em prova, então você vai ter que, infelizmente, né, vai ter que dar uma decoradinha aí nessa questão, tá? Imunidade formal à prisão se aplica a crimes anteriores ou posteriores à diplomação. Imunidade formal ao processo se aplica só a crimes posteriores à diplomação, tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Uma questão interessante é a questão dos deputados estaduais, que está lá no informativo 939 do STF, tá? Agora do ano de 2019. O que o STF julgou já? O seguinte, os deputados estaduais também têm imunidade formal à prisão e, no caso das prisões cautelares, a Assembleia Legislativa vai poder, né, autorizar ou desautorizar a manutenção da prisão também, tá? Então, os deputados estaduais também têm essa prerrogativa.
A imunidade formal ao processo já é um outro caso. Então, imunidade formal ao processo, que é o que a gente vai tratar aqui. Beleza? Então, vamos lá. No que implica a imunidade formal ao processo? Na sustação do andamento do processo. Ou seja, o processo vai ficar suspenso. Beleza? Vamos aqui voltar para mim. Primeira coisa aqui. A imunidade formal à prisão, a gente viu que não precisa de provocação de ninguém. Tá? Foi preso em flagrante crime inafiançável, manda os autos para casa em 24 horas, ela automaticamente vai deliberar pelo quórum de maioria absoluta. No caso da imunidade formal ao processo, é assim também? Não, não é assim. O Supremo Tribunal Federal instaurou um processo penal contra um deputado ou contra um senador, o que se irá fazer? Se comunica à casa por meio de um ofício. Aí, o que vai acontecer? Um partido político representado no Congresso Nacional poderá, tá? Não necessariamente deverá, mas poderá suscitar essa questão e submeter a manutenção do processo ao escrutínio dos demais deputados. E aí também pelo quórum de maioria absoluta, o que os deputados podem fazer? Suspender, sustar o andamento do processo, suspendendo-se assim também a prescrição. Tudo bem? Então, é disso que a gente está falando. Vamos lá. Então, provocação por partido político, precisa de provocação por partido político na formal ao processo, não precisa de provocação por partido político na formal à prisão. A questão da licença é importantíssima, muito importante. Vou precisar que vocês vão comigo até a Constituição para dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Beleza. Aqui, ó. Deu um tilt aí na tela, mas não tem problema não. Então, vamos lá. Na imunidade formal ao processo, a gente tem a seguinte dicção. Tá? Recebida denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, a gente já falou aqui, o Supremo dará ciência a respectiva casa, eu já falei, por iniciativa de partido político nela representado, tá? E pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O que acontecia? A gente tem aqui esse negocinho aqui, está escrito aqui, ó, redação dada pela emenda constitucional número 35 de 2001. Antes dessa emenda constitucional, era necessário uma licença, ou seja, era muito pior do que hoje em dia. Tá? O deputado, o senador, para serem processados, devia haver uma autorização prévia da Casa Legislativa. É isto mesmo que você está ouvindo. Vamos supor, o senador cometeu um crime de homicídio. Beleza? Um feminicídio contra a mulher dele. Para ele poder ser processado, era necessário, isso pasme-se, era necessária a licença, a autorização da casa. Então, o que implicava? Basicamente, eles nunca eram processados enquanto fossem deputados, enquanto fossem senadores. O que aconteceu? Veio a redação da emenda constitucional número 35 de 2001 e transformou essa licença em uma possibilidade de suspensão do processo, que é outra coisa. Tá? Então, não existe mais licença. Não existe mais licença. Preste atenção, é comum que se cobre em prova que é necessário que a Câmara ou que o Senado autorizem o processamento penal do deputado ou do senador. Isto é errado. Não existe mais licença, não existe mais autorização. O que existe é a possibilidade de suspensão do processo. Tá bom? Outra coisa, pode ser feito de ofício? Não pode. Não pode ser feito de ofício. Tem que haver provocação da Casa Legislativa e tem que haver votação pela maioria absoluta. Se aplica a crimes
praticados antes da diplomação não se aplica aos crimes praticados antes da diplomação, beleza? Por quê? Porque está escrito aqui, tá bom? Está escrito aqui. É só em relação a crime ocorrido após a diplomação. O pedido de sustação não pode ser deferido de ofício, tem que ser apreciado pela casa respectiva. Por quê? Pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Tá bom? E o prazo para a apreciação é de 45 dias. Tudo isso é necessário ler a exaustão. Leia a exaustão a ponto de que você consiga identificar uma prova, uma pegadinha. Vamos lá, coisas normais de acontecer em prova, tá? Para te pegar no erro. O que pode trocar? Vai colocar uma afirmação e vai trocar crime ocorrido após a diplomação por crime ocorrido antes da diplomação. Estaria errada. Outra coisa, colocar o seguinte, pela maioria relativa de seus membros. Está errado, é a maioria absoluta. Outra coisa, é necessária licença ou autorização da casa para processamento. Está errado, é a possibilidade de sustação do andamento da ação. Outra coisa, prazo improrrogável de 30 dias, já vi em algumas provas. Tá? Prazo improrrogável de 30 dias para a casa deliberar. Está errado, é 45 dias. Então, presta atenção nisso, beleza? Presta muita atenção nisso, porque isso é pegadinha clássica de prova. Fechado? Vamos agora finalizar aqui. E a última imunidade que a gente tem, depois a gente trata por foro de prerrogativa de função no próximo vídeo, beleza? É a imunidade testemunhal. Os parlamentares não são obrigados a testemunhar sobre assuntos que lhes sejam confiados ou que tenham algum tipo de conexão com a sua atividade parlamentar. Tudo bem? Essa imunidade, né, se refere às informações recebidas ou prestadas em razão ao exercício do mandato, e ela não é absoluta, como qualquer outra imunidade, ela não é absoluta. Então, só para terminar essa explicação aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você foi até um deputado e contou uma história triste lá para ele e envolvia uma prática de crime sua ou de algum familiar seu. Tá? É comum isso, às vezes ocorre, tá? Principalmente para os parlamentares que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos, isso acontece bastante. Ou vamos supor que você é uma pessoa que estava envolvida numa associação criminosa e você fala com um parlamentar, relata lá fatos que envolveram essa associação criminosa, esperando que o parlamentar inicie uma CPI. Mas você quer se manter anônimo, tá bom? O parlamentar não seria obrigado a testemunhar sobre isso, as informações que você confiou para ele, nem mesmo de revelar quem foi a fonte. Tudo bem? Mas, preste atenção, isso é muito parecido, por exemplo, com a desnecessidade de testemunhar que o advogado tem, ou que o médico tem, com relação a informações que os pacientes ou os clientes concedem para esses profissionais. O parlamentar também está ali dentro do exercício profissional dele, e ele não vai ser obrigado a testemunhar pelas informações que lhe são confiadas ou que têm a ver ali, né, com a sua atividade parlamentar. Né? Até porque não faria nenhum sentido que o Poder Judiciário pudesse, né, acossar, fazer um escrutínio forçado de um parlamentar no exercício da sua atividade. Tranquilo? Eu gostaria de agradecer a todos vocês por participarem aqui da nossa aula. Não se esqueça, caso tenha gostado da aula, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha, faz seu comentário. A gente não pode parar, a nossa aula tem que chegar ao maior número de pessoas possíveis e a gente tem que ser um canal que tem que crescer, porque a gente está fazendo bem, a gente está fazendo concurso público pro bono para vocês. Tá? Um grande abraço e até a próxima.